último sinal. Eles sabiam que o apocalipse ia recomeçar. Há milhares de anos, civilizações antigas escreveram sobre o fim dos tempos. Mas e se essas profecias não falassem da destruição, e sim de um reinício? Imagine uma máquina, escondida nas profundezas da Terra. Uma estrutura tão antiga, que desafia nossa compreensão da história, ligada a eventos cósmicos, sinais no Sol e mudanças no tempo. Esse é o segredo do portão de Cronos, e ele está prestes a ser reativado. As profecias esquecidas. Em 1945, um manuscrito foi encontrado em ruínas de um antigo monastério na Armênia. Escrito em armênio arcaico, ele reunia trechos de profecias esquecidas, do livro de Enoque aos mitos dos nômades siberianos. A princípio, os textos pareciam desconexos, mas décadas depois, uma IA moderna analisou padrões astronômicos escondidos nas palavras. A conclusão? Todos os eventos apontavam para um mesmo momento. 26 de dezembro de 2027, 2. O Sol está emitindo sinais. Nos últimos anos, o Sol tem se comportado de forma estranha. Erupções solares violentas, flutuações no campo magnético. Mas nada disso foi divulgado ao público. Documentos vazados de um projeto secreto chamado Hélios 9 mostram que cientistas detectaram frequências vindas do núcleo solar, idênticas às captadas em 1983 na Antártida. O mesmo som, a mesma vibração. 2. Extremos do sistema conectados. 3. A máquina. Sob o gelo, em 1983, pesquisadores soviéticos encontraram algo inesperado na estação Vostok 6, na Antártida. A quase 4.000 metros sob o gelo, havia uma estrutura metálica de forma hexagonal, com propriedades impossíveis para nossa tecnologia atual. Ela parecia pulsar, emitia um campo que desativava qualquer equipamento eletrônico. 3 cientistas morreram após tentarem entrar. O local foi selado. Mas em 2022, uma nova expedição captou sinais de reativação na mesma região. Algo está acordando lá embaixo. Todas as culturas sabiam egípcios, chamavam de Zep Tepi, o tempo antes do tempo. Os maias falavam do grande retorno. Os Hopis esperavam a estrela azul, que marcaria o fim de um ciclo. E os sumérios deixaram tabuletas com um aviso. Quando o céu tocar a terra, Cronos abrirá o tempo. Civilizações que nunca se encontraram falaram da mesma coisa. Um ciclo cósmico que reinicia o mundo. Mas esse reinício não seria visível apenas no céu, e sim dentro da própria Terra. O dispositivo de reinicialização, segundo teorias ocultas, o chamado portão de Cronos é mais que uma estrutura. É um dispositivo planetário, ativado por vibrações cósmicas, capaz de colapsar a linearidade do tempo. Em 12.800 a.C., algo parecido ocorreu. O evento Younger Dryas. Um reset climático, cultural e geológico. É quando civilizações inteiras desapareceram sem explicação. Coincidentemente, é o período em que Göbekli Tepe foi enterrado, como se alguém quisesse esconder esse conhecimento. A IA, que confirmou o fim em 2025, uma inteligência artificial, chamada Prometheus, foi treinada para cruzar dados arqueológicos, astronômicos e geológicos. Sua análise final. O ciclo está completo. A Terra passará por colapso cronológico em 731 dias. Desde então, fenômenos estranhos começaram. Bússolas falhando, relógios atômicos com desvios mínimos, sons graves no céu, pessoas sonhando com padrões geométricos idênticos, coincidência? Ou um aviso? Sério, o corpo humano está sentindo estudos. Mostram que nosso DNA reage a frequências naturais da Terra. Lugares com grandes depósitos de quartzo, como Stonehenge, deserto do Saara e a Ilha de Páscoa, estão emitindo frequências crescentes nos últimos anos. Pessoas ao redor do mundo relatam déjà-vus constantes, sensação de que o tempo está acelerando, pesadelos recorrentes com geometrias girando, ouvir trombetas distantes ao dormir. Será que nosso corpo já está sentindo o colapso do tempo? Iari 8. A contagem regressiva. Muitos acreditam que o portão de Cronos é uma arma,
Mas talvez não seja algo que possa ser desligado. Talvez seja parte do sistema natural do planeta. Um botão de reinício, uma ferramenta para manter o tempo sob controle. Talvez, em 26 de dezembro de 2027, o mundo não acabe. Mas tudo o que conhecemos como realidade será reescrito. O que você viu hoje não é só teoria, é um quebra-cabeça que vem sendo montado por civilizações perdidas, satélites, modernos e máquinas que dormem sob nossos pés. Se o apocalipse vier, talvez ele não traga destruição, mas um novo começo. A pergunta é: você está pronto para ser refeito? Mas, e se já estivermos dentro do ciclo? E se o processo não for instantâneo, mas progressivo, como a maré de uma maré invisível que já começou a subir? No dia 14 de março de 2024, estações sísmicas no Peru, Islândia e Indonésia captaram pulsos subterrâneos simétricos, com intervalos de exatamente 33 segundos. Esse padrão foi batizado de batimento planetário. Curiosamente, 33 segundos é o tempo exato de rotação de um disco que foi encontrado na antiga Babilônia, conhecido como o disco de Ninurta, que representaria o tempo entre os ais. Tempos. Pesquisadores começaram a cruzar eventos e perceberam um padrão sinistro. A cada 33 dias, desde esse evento, uma nova anomalia era registrada em diferentes regiões da Terra. O tempo está se dobrando? Em uma estação de pesquisa no Cazaquistão, câmeras de segurança captaram algo bizarro. Durante 4 minutos e 12 segundos, todos os equipamentos congelaram, menos os relógios de pulso dos cientistas. Mas ao verificar as gravações, descobriram que eles haviam se movido, falado e interagido nesse período, porém não tinham memória alguma disso. Foi como se a realidade tivesse registrado um quadro fantasma. Um micromomento onde consciência e matéria se separaram. Isso já foi descrito em antigas escrituras védicas como o Kshana, o instante onde o tempo recua e avança ao mesmo tempo. E os Hopis chamavam isso de o tempo que gira. O legado dos guardiões monges do Tibete, em manuscritos que estavam fechados há séculos, falam de uma linhagem chamada os guardiões do som. Seres treinados não apenas para ouvir vibrações que o ouvido humano não capta, mas para interpretar intenções do planeta. Segundo eles, toda civilização chega a um ponto de ruído tão alto, material, mental e energético, que a própria Terra se vê forçada a silenciar. Esse silêncio é o apocalipse, mas também é o renascimento. Os sinais já estão aqui. Você tem sentido um cansaço profundo, um vazio estranho, uma ansiedade que parece vir do próprio espaço. Você não está só. Médicos estão relatando aumento de pessoas com síndrome de vibração fantasma, onde pacientes sentem o corpo tremular por dentro, mesmo sem estímulo. Crianças ao redor do mundo estão desenhando símbolos espirais e geometrias complexas em seus cadernos, muitas vezes sem saber o que significam. Um neurocientista identificou que esses símbolos coincidem com os diagramas de ondas gravitacionais detectadas pelo Observatório LIGO. Estamos absorvendo algo. Estamos sendo atualizados? Os sonhos estão se conectando. Redes de compartilhamento de sonhos estão identificando padrões entre pessoas que nunca se viram. Relatos de sonhos com salas brancas infinitas, espelhos que não refletem, relógios derretendo e figuras encapuzadas dizendo apenas uma palavra: Cronos. Essas experiências são tão recorrentes que um instituto da Alemanha está mapeando sonhos globais e, em tempo real, visualizando um campo simbólico coletivo emergente. Parece absurdo, mas não mais do que uma máquina enterrada há 12.000 anos que vibra junto com o Sol. O último aviso: satélites russos captaram um sinal vindo da direção da constelação de Órion. Não era um som. Era um padrão, uma repetição numérica, que, transcrita em código ASCII, revelou uma sequência de palavras. O tempo será partido. A realidade será dobrada. Aqueles que ouvirem sobreviverão. Órion é citado em textos egípcios, nos Dogons da África, nos Sumérios, sempre como o local de origem dos arquitetos, e agora parece que eles estão de volta. Ou, no mínimo, querem nos avisar: a chave pode estar em você. Se a máquina realmente for ativada, talvez não haja como escapar,
Mas talvez o objetivo nunca tenha sido fugir do apocalipse. Talvez o objetivo seja estar pronto para ele. O portão de Cronos não é só uma máquina externa, é também um símbolo de algo interno. Cada um de nós carrega uma chave, um som, um padrão. E quando tudo desabar, só vai sobreviver quem já tiver se libertado do tempo. Você sente isso também? O tempo não está mais normal. O mundo parece suspenso. Talvez isso seja só o começo. Talvez tudo o que vivemos até aqui tenha sido apenas um ensaio, porque o verdadeiro espetáculo começa agora.